Quantas são as pessoas que se questionam por que trabalho, luto, me esmero e profissionalmente minha vida não anda? Essa é a indagação de muitas pessoas. Quem sabe você é um profissional qualificado, você é uma pessoa com excelente formação acadêmica, você tem feito de tudo para ter sucesso na vida, você tem, executado as instruções que a sua profissão recomenda e nada vai para frente. Entenda, por detrás do campo material existe o campo espiritual. E quando a pessoa não tem a devida proteção que vem de Deus, porque não o busca como deveria buscar, então as maldições acabam pegando, acabam entrando, invejas, pragas, olho grande, enfim, acompanhe comigo esta matéria, você vai compreender melhor. Conversamos com a ex-sensitiva Lúcia Kulanda. Ela explica o que são e como acontecem as diferentes formas de maldição. Quando existe uma repetição numa família, seja de um problema de saúde, seja de um problema de separação, um problema no trabalho, uma amarração financeira, existe a característica de uma maldição hereditária que vai passando de geração em geração. O mal ele precisa de um corpo para atuar e quando a pessoa vem a falecer, ele vai procurar quem é mais próximo. Então, geralmente, é esposa, filhos, a pessoa que está mais próxima daquela pessoa que faleceu. Então, esse mal vai se perpetuando. Existe a maldição mandada, que ela é feita um ritual e aquele ritual é direcionado para a pessoa. A partir do momento que aquele ritual é feito, a pessoa herda aquela maldição. Existem rituais específicos que são feitos para uma pessoa, como existem rituais que são feitos com sobrenome. Então, todas as pessoas que carregam aquele sobrenome são atingidas pela maldição. Só que o que as pessoas não têm ideia que acontece é assim, toda vez que é feito um ritual, existe o que nós chamamos de partilha. Então, quando é feito um ritual, metade vai para a vítima e a outra metade para o autor, para aquele que está mandando fazer aquele ritual. Então, a pessoa não vai ser feliz e nem vai ser feliz aquela pessoa que é a vítima. A conexão que o mal usa, Juliana, é na hora da raiva. Então, aquilo cria uma conexão espiritual muito forte para destruir a vida de uma pessoa. Então, o mal ele é alimentado com a raiva, com o ódio. Então, naquele momento de explosão, uma palavra que você cita, aquele mal entra na vida da pessoa. Então, os pais precisam ter muito zelo. Muitas vezes fala assim, sua peste, sua praga, esse tipo de coisa. Ali pensa que foi só uma palavra. Não, falei só uma palavra. Não, ali você lançou uma maldição. Você nunca vai ser nada, você não quer acordar, você não quer levantar, você não gosta de estudar, você não vai ser nada. Aquela palavra lança uma maldição que às vezes quando a pessoa vai despertar, ela é adulto, ela estuda, ela faz um monte de coisa, mas nada dá certo por causa daquela praga que foi lançada. O mal ele fica o tempo todo cercando. Ele aproveita oportunidades, porque o mal ele é oportunista, então essa oportunidade ele aproveita e causa destruição. Como identificar sinais de que esse lar sofre com uma maldição? Ter um problema é natural, por exemplo, uma pessoa ter uma dor de cabeça é natural. O que não é natural é a pessoa ter todos os dias dor de cabeça. Aí já não é uma coisa normal. A pessoa emendar um problema no outro. Então a pessoa, por exemplo, tem um problema na vida sentimental. Aí ela não resolve aquele problema e passa a ter um problema financeiro. Ela não resolve aquele problema, ela passa a ter um problema de saúde. Então aí a gente já caracteriza como uma maldição. A maldição, quando ela entra, ela escolhe uma área da vida da pessoa para entrar, ou ela é dirigida para uma área da vida da pessoa. A partir do momento que ela entrou, ela não vai ficar só naquela área. Ela vai passando de área por área e quando ela não tem mais área para atingir da vida da pessoa, ela começa a mexer no equilíbrio, na cabeça da pessoa. Aí a pessoa não consegue fazer mais nada, a pessoa só pensa em morrer, ela começa a entrar num estágio de depressão, de psicose, a pessoa começa a ter surtos.
Então isso é quando já chegou, a maldição já chegou num grau muito elevado. E hoje, Ju, por causa da modernidade, o que acontece? Muitas crianças, jovens, adolescentes, através da internet, não precisa de um ritual, mas através da internet, eles fazem uma conexão espiritual, através de filmes, através de vídeos, através de conversas, através até mesmo de livros, de leituras, eles fazem uma conexão espiritual mesmo sem saber com o mal. E a partir dessa conexão, aquele mal entra na vida deles e passa a fazer uma destruição. A pessoa não escolhe carregar uma maldição, mas ela pode escolher se livrar e se libertar dela. Bom, você teve aí uma ideia, o porquê que muitos profissionais estão com problemas e como foi dito, quando uma maldição pega na área econômica, tende a ir para outras áreas. Então você vê que o emocional fica abalado, a saúde comprometida, muitos casais acabam brigando. Você que se encontra com problemas, você não dormiu essa madrugada até então, você está numa situação de angústia, você está no desespero e precisa de ajuda, entre em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual. Você pode ligar agora, 48 3216 6162, o 11 3573 3500, tá certo? Nós estamos aqui à sua inteira disposição, pode mandar sua mensagem e nós vamos lhe responder. Já pode, a partir de agora, interagir conosco. Plataforma na internet é o pastoronline.com. Vamos agora acompanhar como que estava a vida do Christian, hein? Inclusive, ainda falando da central, salve esses contatos que estão aí na sua tela, deixe aí na sua agenda telefônica de maneira salva para que sempre você possa contar com a gente. Isso é muito importante. Mas falando do Christian, veja como que estava a vida dele antes do pacto com Deus, como está agora. Acompanhe os detalhes. Olá para você que acompanha o nosso programa. Lutar e nada conquistar. Como quebrar o ciclo de derrotas que passa de geração em geração? O Christian viveu essa experiência e vai nos contar como pôs um ponto final nisso. Olá, Christian, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que estava a sua situação financeira antes de conhecer a verdadeira prosperidade. A minha vida financeira antes foi sempre de uma miséria total. Sempre escassei desde a minha infância, carregava uma maldição realmente na vida financeira. Nunca conseguimos conquistar nada, desde o tempo dos meus pais, na minha infância, adolescência, muitas vezes chorando por não ter as coisas, por não conseguir nem sequer comprar um alimento. Passamos muita necessidade, já passei fome, foi um momento muito difícil na minha vida. Christian, como você conseguiu dar um novo rumo à sua vida? A minha vida teve um rumo, uma direção a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja. Comecei a me dedicar, a ouvir a palavra, a obedecer, seguir o que o homem de Deus falava. Comecei a frequentar a reunião do pacto com Deus, consegui um emprego, eu ganhava R$70 por dia. Ali com a direção eu resolvi abrir a minha própria empresa. Em qual segmento, Christian? No segmento de prestação de serviços imobiliários, que é reformas, parte hidráulica, elétrica, reparos em geral. E Deus começou a transformar a minha vida. Comecei a reformar minha casa, comprei um carro financiado e as coisas foi prosperando. Deus foi abençoando, foi dando direção. A gente foi entrando em várias imobiliárias. Aí veio a pandemia, onde muita gente fechou empresas. Foi o momento que a gente mais cresceu, onde a gente mais prosperou. Deus abençoou de uma forma grandiosamente, onde não faltou nada, muito pelo contrário. Deus abriu mais portas para a gente. Hoje em dia, eu estou prestando serviço para em torno de 18 imobiliárias, nas que tem maior aqui no mercado. A gente está dentro prestando serviço. Eu tenho mais de 10 colaboradores. Recentemente eu comprei um carro à vista,
avaliado em mais de 115 mil reais. A minha casa eu reformei do jeito que eu queria, os móveis, tudo sob medida, do jeito que eu gostaria. Deus agora recentemente colocou um projeto, uma direção pra gente, através da reunião, e estamos reformando, construindo, na verdade, 18 kitnets. Entramos no ramo de aluguel imobiliário, agora a gente está construindo. Deus tem prosperado, tem abençoado, Deus tem feito a diferença. E o que você considera mais importante neste teu processo de transformação? E o que mais importa é o Espírito de Deus na nossa vida, no nosso interior. É Ele que nos dá a direção, a sabedoria, a paz que a gente precisa. Eu tenho um casamento abençoado, em todas as áreas. Deus tem prosperado a minha vida. Obrigada, Christian, pela sua participação. E se você também quer quebrar o ciclo de derrotas na sua vida financeira, faça como Christian. Dê uma chance para Deus mudar a sua história. Participe segunda-feira da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. Obrigado, repórter Sidney. Obrigado aí ao Christian que testemunhou. E por falar na próxima segunda, daqui a pouquinho você vai entender o que vai acontecer no Congresso da Prosperidade com Deus, segunda agora, 8 de setembro, hein? Será algo muito forte, eu já falo para você. Vamos agora ouvir este áudio, um amigo que pede ajuda pela nossa central de atendimento. Vamos acompanhar. Eu trabalho de segurança, eu acho que fizeram amarração para mim, coisas, tudo para mim feito, porque eu trabalho em cada dia um lugar. E as pessoas já fizeram de tudo para mim sair, até sequer da loja onde eu tava. E acho que fizeram coisas para mim, porque eu vou num lugar, tudo, e não dá certo. Vou no outro lugar e não dá certo. Tô tendo sonhos horríveis. Tô sonhando com gente morta. Tô sonhando com coisas esquisitas. Tô com problema de financeiro e também em casa eu tô passando por problemas sérios. Eu tenho um padrasto desempregado, ele não trabalha, fica perturbando, eu tô descansando. Eu moro só no cômodo dos fundos, minha casa tá toda mofada e eu saio de madrugada para trabalhar e volto com todo o desânimo. Tenho câimbras nas pernas, mal-estar no corpo. Nós percebemos aí pelas características do que você narrou, amigo, que há um mal agindo na sua vida. Sua própria voz carregada, embargada, desânimo, você vê que você tem pesadelos, financeiramente tudo trancado. Obviamente normal não está. Algum mal está agindo na sua vida e entrou de alguma maneira. Você mesmo aí cita que desconfia que fizeram trabalhos e feitiçarias, e isso é muito comum na área profissional. E quando a pessoa não tem a proteção, como falávamos no início do programa, isso acaba entrando, pegando e amarrando. E citamos também que caminha para outras áreas. Às vezes começa na financeira, atinge saúde, como você citou, atinge o emocional, atinge a família, o casamento. E isso tem que ser, rompido. Essa maldição tem que ser quebrada. E aí entra você buscar a Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas eu tenho Deus, eu não faço mal a ninguém, eu creio em Deus. Mas não basta apenas dizer que crê, você tem que agir a sua fé e o buscar a Deus. Então, segunda-feira agora eu quero convidar você a estar conosco. Nós vamos ter uma segunda-feira muito importante, que é a segunda-feira da resposta com o clamor na torre de vigia. Eu quero convidar você, amigo, que nos mandou esse pedido de socorro e todas as pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Venha se unir a centenas de pessoas que têm vindo às segundas e elas têm vencido os problemas, porque elas trazem para Deus, para o campo espiritual, e na área material as coisas passam a dar certo. Vamos acompanhar então. Como é frustrante investir tempo, dinheiro e esforço e mesmo assim não alcançar a resposta tão esperada. Como é decepcionante.
esperar, lutar e, ainda assim, não ter em mãos aquilo que tanto necessita. Mas essa não é a realidade daqueles que fizeram uma aliança com Deus. Quando eu comecei o pacto, pastor, eu tinha uma causa na justiça, né? Já fazia 9 anos. Então eu comecei a lutar, graças a Deus essa causa saiu. Então essa causa deu para me pagar o advogado, deu para me pagar todas as minhas dívidas. E hoje em dia, graças a Deus, eu não devo nada para ninguém. Antes do pacto, bispo, eu cheguei na igreja, eu cheguei a pé, né? Eu vim para a igreja a pé, ou de bicicleta, com meu filho, na época era um bebê, e desempregada. A vida era uma derrota. Fazendo um pacto na segunda, né? Eu entendi que só assim para poder a gente dar uma mudança na vida. Aí Deus me deu uma direção, onde eu abri o meu próprio negócio na área da estética. E hoje eu tenho meu próprio negócio, não dependo mais de ninguém, só de Deus mesmo. Há 10 anos eu trabalhei de carteira assinada, né? Trabalhava com montagem de móveis. E sempre estava naquele salário limitado, né? Tipo, aquela comodidade. Primeiro mês que eu trabalhei para mim, em 2 semanas e meia, eu tirei 5 vezes o que eu tirava de carteira assinada. Recorrendo a ele, passaram a viver o extraordinário, conquistar aquilo que sozinhos jamais conseguiriam. Por isso, no dia 8 de setembro, realizaremos a Segunda-feira da Resposta com o clamor na Torre de Vigia. Aquilo que Deus trará para a sua vida mudará a sua história. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Tome nota dos 6 horários dessa segunda, 8 de setembro. 7 da manhã estaremos pessoalmente com você, de 7 às 8. Reunião objetiva, iniciando a segunda-feira na fé. Pastor Renato Figueiró, às 10 da manhã e meio-dia, também reuniões de 60 minutos. Volto às 15 horas, o congresso da tarde. Você é o nosso convidado, das 15 às 16. Bispo Jean Paulo na viração do dia às 18 horas, também até às 19. E retorno uma vez mais com você pessoalmente às 19h30, até por volta de 20 horas e 40 minutos. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você tem aqui as imagens do nosso Templo Maior, no centro da ilha. Você é o nosso convidado, entrada, estacionamento, palestras inteiramente gratuitos. O que você tem que trazer é a sua fé, sabe, o desejo, a determinação de virar essa página e recomeçar a sua vida com Deus, tá certo? E por que então nós estamos nesta fé? Segunda-feira da Resposta. Exatamente por causa destes 2 versículos do livro de Abacuque. Capítulo 2, versículo 2. Escreve a visão. Deus respondeu à queixa de Abacuque. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Quer dizer, Deus respondeu o clamor, a oração de Abacuque, pedindo que ele escrevesse a visão dele, onde ele queria chegar, o que ele queria que acontecesse em tábuas. Então, a primeira coisa, você tem que ter a visão do que você quer e trazer esta visão para Deus. Escreva num papel sua queixa e a sua visão e traga nesta segunda-feira. Versículo 3 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Essa é a palavra, é a promessa de Deus e você é o nosso convidado para essa segunda-feira. Nesses 6 horários, endereços já citamos e para mais endereços, universal.org/localizar. Conversei recentemente com a Paula aqui no altar da Catedral. Seu nome? Paula. Paula Vitória no Pacto. A minha vitória é assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída, ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. De tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para o meu esposo, para minha filha.
Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação, eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente, e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem né? paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meia doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Agora é com você, tome a sua decisão, a sua atitude como a Paula e certamente em aliança, em pacto com Deus, tudo vai mudar. Vamos agora ao momento de oração com o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Tu disseste, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus, eu quero que o Senhor leve o refrigério. Refrigério, meu Pai, na alma desta pessoa depressiva, triste, sem esperança. Leva, meu Deus, a cura àquele que está doente. Liberta, meu Pai, de toda a opressão, de toda a insônia, de toda a maldição, meu Pai, que tem assolado e perturbado a vida desta criatura. Nós invocamos o Teu nome e entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que têm nos ouvido e têm, meu Pai, tido esperança de serem abençoados. Então, eu vos abençoo na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Seja curado, liberto e abençoado em nome de Jesus. Amém. Hoje, sexta-feira, é o dia da libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você que sofre de insônia, ouve vozes, vê vulto, você que quer ser liberto, hoje, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Um abraço do guardião da Sagrada Família e continuidade de um dia feliz. Deus abençoe o senhor também, Bispo Sérgio Mota, e de fato hoje, sexta-feira, então a sessão do descarrego, a corrente para amarração de todo o mal, você é o nosso convidado em todos os horários, especialmente 7 da noite. E neste domingo teremos o grande domingo do encontro com a paz, especialmente às 9h30 da manhã. Nós aguardamos por você. Mauro Ramos, 1310 e em todas as Universal. Deus abençoe e até lá. Se tem uma coisa que cada vez mais parece distante do ser humano, é a paz. Mas também olha o estado que o mundo está, você diz. Tem música, bebida, drogas, tiros. Novos ataques aumentaram. Uma grave crise nas contas públicas. De fato, não vivemos dias fáceis. Mas ainda assim, a paz existe. E não é a paz de um lugar isolado ou do som da natureza. Não. A verdadeira paz existe. E quem a criou quer estabelecê-la, sabe onde? Bem aí, dentro de você. E sabe o que te separa de encontrá-la? Apenas uma decisão. Domingo, 7 de setembro, o dia do encontro com a paz. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em qualquer igreja universal no Brasil ou no mundo. Saiba mais próxima de você pelo localizador universal.org/localizar.